Olá, amigos, olá, amigas, olá, internautas, aqui estamos. Hoje é terça-feira e são 20 horas. E sempre nesse dia, nas terças, a gente está por aqui no nosso estúdio, para receber convidados, fazer as entrevistas e levar assuntos importantes para o nosso grande público. E não só nas terças, também nas quintas. Terças e quintas, sempre às 20 horas, são os 2 dias da semana em que a gente aborda aqui assuntos de interesse do nosso grande público. Hoje, mais um assunto importante. Eu anunciei na quinta-feira passada e ele está aqui. Nós vamos fazer aqui hoje uma entrevista muito especial. Hoje nós vamos falar de gestão administrativa, vamos falar sobre municípios da região. Nós vamos entrevistar aqui um jornalista muito atuante aqui na região do Oeste Goiano. Ele é jornalista e é profissional do marketing, inclusive do marketing político. E é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui. Eu convidei, ele aceitou vir, está aqui conosco o João Santana, ele é de Piranhas, é do jornal Mais Positivo. João, satisfação te receber aqui, boas-vindas. Obrigado, amigo Valdeci Marques, uma alegria estar com você, participar dessa live hoje contigo, desse veículo tão importante para a região, né? Eu digo sempre, Valdeci, que você é nosso mestre, né? O Jornal Oeste Goiano é o que puxa, é o que dá, nos mostra o norte, né? É ele que nos direciona para o norte. É uma alegria participar contigo. Pois é, o Oeste Goiano surgiu um pouco antes, mas você já está aí há 2 décadas, né? Mais de 2 décadas nessa atividade, não é isso? Exatamente, mais de 2 décadas, em plena atividade também, aprendendo sempre, trabalhando sempre, muita responsabilidade, levando a informação, levando com seriedade, fazendo um trabalho com seriedade. Também trabalhamos com pesquisa de opinião pública, trabalhamos com marketing, como você disse, já há 20 e poucos anos, né? Exatamente. O João Santana é do jornal O Mais Positivo. Ele está na internet lá com o maispositivo.com.br no site. E tem também um Instagram com o mesmo nome. E o João Santana, através da empresa dele, repercutiu muito aqui em Iporá recentemente, porque ele fez aqui em Iporá uma pesquisa de opinião pública a respeito da gestão municipal, a gestão da prefeita Maísa Cunha. É esse o nosso principal assunto aqui hoje. Nós convidamos para ele comentar, dissecar, detalhar tudo aquilo que a pesquisa de opinião pública feita em Iporá nos últimos dias mostrou a respeito do que o povo nosso está pensando aí, da forma como a Maísa Cunha vem administrando. Esse será o nosso principal assunto aqui. Vamos falar também sobre gestões municipais em outras cidades da região. Tudo isso será assunto nosso aqui. Mas, Santana, antes de qualquer coisa, eu quero apresentar você para o nosso público de uma forma assim mais detalhada, porque você tem raízes em Iporá. Mora em Piranhas, tem a empresa em Piranhas, atua na região, mas tem raízes aqui em Iporá. Nos fale da sua família. Olha assim, minha família é aqui da região de Iporá, Moiporá, tenho vários vínculos aqui nessa região, né? Estudei na Universidade de Goiás, aqui em Iporá, vivi a minha adolescência, trabalhei em oficinas aqui em Iporá, fui mecânico durante um período, trabalhei em oficina aqui em Iporá, trabalhei com o Dilson, trabalhei em vários locais aqui em Iporá. Aprendi, a primeira profissão que eu tive foi essa e aprendi aqui em Iporá. Então, morei a minha adolescência, a minha juventude, até os 20 e poucos anos, morei aqui em Iporá, inclusive. Tem parentes em Iporá? Tenho parente, muito parente, não dá nem para nominar. Você tem vários parentes também ali nos municípios de Ivolândia, Moiporá, tem uma infância nas fazendas também? Tenho ligação forte nessa região de Moiporá, Ivolândia, Caiapônia. Tem vários tios que têm fazenda aqui nesses municípios que eu citei aí, muitos primos aqui em Iporá, então sou bem relacionado aqui em termos de parentesco, tem muito parente aqui. Esse é o João Santana, portanto, raízes em Iporá, residência em Piranhas, empresa lá em Piranhas e atuação na região. Vamos falar agora a respeito de tudo que ele tem feito aqui na região, mais de 2 décadas já servindo a nossa região do Oeste Goiano, na informação, como imprensa e como profissional do marketing, inclusive do marketing político. E, além disso, também, Santana, professor universitário, bacharel em Direito. Exatamente. Eu formei em História, como disse, né, aqui na Universidade Estadual de Goiás, depois formei em Marketing e em Direito na Universidade de Rio Verde, no campus Caiapônia. Inclusive, tive alguns alunos, depois cheguei a dar aula na universidade, no campus Caiapônia, durante um período de tempo, tive alguns alunos aqui de Iporá, várias pessoas aqui de Iporá que estudaram comigo lá. É isso aí. Identificado bem quem é o João Santana, quem é o nosso entrevistado, nós começamos aqui a entrevista.
e vamos falar sobre o trabalho que ele fez aqui em Porá. Um trabalho recente de pesquisa de opinião pública, que para você é rotineiro, né, Santana? Você está sempre circulando pelos municípios, fazendo pesquisas, em ocasiões de campanha, pesquisas eleitorais. Em ocasiões como essa, avaliando gestões, não é isso? Exatamente. Nossa empresa, Valdeci, foi fundada em 23 de setembro de 1991. Na época, não como empresa de pesquisa e comunicação. Na época, foi fundada com outro fim. Mas a partir de 2004, quando fizemos a alteração contratual dela, ela iniciou esse trabalho de pesquisa, de publicação. A partir de 2004, nós atuamos nesse mercado aí. Para o nosso ouvinte entender melhor, como se fosse um produto. Nós pesquisamos esse produto, passamos a entender o que a população pensa desse produto, fazemos a adequação nesse produto e reapresentamos. No caso de Porá, o que nós fizemos foi avaliar o produto que foi vendido na campanha, né? Nós tentamos identificar exatamente isso. O produto que está aí, a prefeita que está, a administração que está gerindo de Porá no momento, é aquela que realmente foi vendida na campanha? Foi justamente isso que nós, em linhas gerais, que foi pesquisado, né? Porque nós pesquisamos a qualidade, a avaliação geral, genérica, dessa administração. Em vários aspectos, né? De momento. É a pergunta que é feita para o pesquisado nas ruas, na visita a domicílio. Ele vai falar muito mais daqui a pouquinho, vai falar como foi a pesquisa no que diz respeito à avaliação da prefeita Maísa Cunha. Estamos apenas começando essa nossa transmissão, uma transmissão que parte aqui do nosso estúdio, aqui da Avenida 15 de Novembro, 1771, e chega até você no Instagram, onde o nosso endereço é o OG Notícias, e chega também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiano Notícias, seja no Instagram ou no YouTube. Gratidão a esses tantos que nos acompanham. Agora mais de 160 mil seguidores. E essa transmissão tem apoios. Nós contamos aqui com apoios do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E além de Iporá, o Bioanálise é um laboratório que faz coletas em outros municípios, em Amorinópolis, em Jalpaci e em Piranhas. Temos conosco aqui Posto Rede Parceirão, que é aquele que tem um combustível que te leva mais longe por um menor preço. O Parceirão é o posto que tem 2 endereços para te servir. Ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é sua casa nas rodovias. Está conosco aqui a Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais. A Bioenge é a empresa da Maiara e do Endel. Eles são experts em documentos para meio ambiente. O contato da Bioenge é 649-9623-5621. Essa transmissão aqui das noites de terças e quintas conta com o apoio do maior supermercado da região, o Baratão Shopping. É aquele que tem... campeão de preços baixos, tem 4 décadas servindo o Iporá, e para quem mora dentro de Iporá, no perímetro urbano, o Baratão vende inclusive pelo WhatsApp. Para isso você memoriza, para isso você tecla aí 649-8154-1495. O Baratão é, de fato, o campeão de preços baixos. Santana, vamos falar agora sobre a pesquisa em Iporá feita recentemente. Foi no começo do mês, não é isso? Foi no começo do mês, eu acredito, e repercutiu muito aqui, Santana, e é por isso que você está aqui, para a gente esmiuçar esses dados que tivemos, né? A pesquisa, Santana, ela mostrou que a prefeita Maísa enfrenta um momento de impopularidade, já que pela pesquisa feita, apenas 13,73% classificam a administração dela como boa ou ótima. Apenas 13,73%. Quer dizer, pouca gente avalia. A aprovação, Santana, antes de qualquer coisa, aprova quem diz que é boa ou ótima, ou regular também aprova uma gestão? Valdeci, até 2020, era até comum os veículos de comunicação, os institutos de pesquisa, divulgar o regular
para o grupo, ele levava esse índice regular é levado para o grupo que tivesse maior. Se fosse o bom e ótimo maior, levaria também o regular. Se fosse ruim e péssimo, levaria também o regular. Se nós fôssemos seguir esse critério, seria pior ainda, porque o regular acompanharia o ruim e péssimo, que no caso de Porá está maior. Então, a lógica sempre foi essa. Mas hoje já não se leva em consideração mais. Hoje se leva em consideração o bom e ótimo num grupo, o ruim e péssimo no outro. O regular anula-se. Ele não é contado, porque a pessoa não posicionou, né? Sim. Então, ele não é contado. Mas convenhamos, aí a gente tem que ser bem prático, com a experiência que a gente tem, com a vivência que a gente tem nesse meio. Nas cidades do interior, a pessoa que diz que está regular, na verdade, ela não expressou, ela não quis expressar. Ela temeu retaliação, por algum motivo ela não expressou o sentimento que ela tinha. O entrevistado pode ficar inibido, Santana, de manifestar? Com certeza absoluta. E isso afeta o resultado também? Pode afetar. Mas aí ele omite, né? Ele vai omitir. Agora é bom, inclusive, que se esclareça o seguinte: a pesquisa é totalmente. O entrevistado ele só poderia ser identificado em juízo. Nossa empresa é uma empresa séria, que atua muitos anos, em vários momentos, em vários municípios. O entrevistado é anônimo. O entrevistado é anônimo. Agora, você trabalha com equipamento eletrônico, né? Isso. Nossa pesquisa, a coleta é feita por equipamento eletrônico. O GPS indica o lugar com precisão de, no máximo, 2 metros. É pego também o perfil social, né, idade, sexo e tal, é pego. E mais ainda, o sistema grava. Ele não pode ser ouvido, mas o sistema grava a entrevista. Nosso sistema grava a entrevista, mas fica em sigilo. Em sigilo. Se porventura, se necessário, alguém acionar por dúvida no momento de política, que pode acontecer. Se falar assim, não estou acreditando, tem como provar através dos registros. Através dos registros. Então o sistema é um sistema muito seguro. No caso de Porá, eu posso te mostrar depois o mapa. Assim que é feita a coleta, o mapa vai pintando. No caso de Porá, as cores eram azul para bom, verde para ótimo, laranja para regular, vermelho mais claro e vermelho mais escuro para ruim e péssimo. No caso de Porá, eu posso te mostrar depois o mapa no sistema aqui, você vai ver, o mapa de Porá está pintadinho, então as coletas foram bem distribuídas. E é bom dizer o seguinte: foram entrevistados 306 eleitores de Porá. Esse número, alguém pode pensar, mas não é um número baixo. Existe um estatístico que assinou esse plano amostral que foi trabalhado em Porá. E eu sei bem, Santana, que eu já acompanho, que quando se faz pesquisa para presidente do Brasil, candidatos a presidente, já começaram a fazer pesquisa, eles entrevistam 1.000 e poucas pessoas apenas, 1.000 e poucos eleitores. Então, dentro de um contexto de Brasil, então aí esses 300 do Iporá está até maior do que a amostragem para o país. Exatamente. E é bom. E aí é bem distribuído nos bairros. Muito bem distribuído, e distribuído o seguinte, por perfil social. O perfil social, quando faz um plano amostral, já é definido quantas mulheres serão entrevistadas, quantos homens serão entrevistados, quantos da idade tal, quantos da idade X, da idade Y, quantos com renda, divergência, escolaridade. Todo é feito um balanço no plano amostral. Isso de acordo também com uma certa sociologia aí, com um estudo da sociedade. Isso, de acordo com o estudo do eleitor de Porá. Então, e o sistema trava. À medida que você pega completa uma cota X, vamos pensar feminino. À medida que você completa aquela cota, o sistema trava. Ele não aceita mais pegar mulher. Tem que pegar outro sexo, entendeu? Então, o sistema trava. Ele é muito seguro. Nesse caso de Porá, nós trabalhamos com uma margem de erro de 4%, né? Foi divulgado, inclusive, uma margem de erro de 4 pontos percentuais. Então, um intervalo de confiança de 95%. Então, dentro daquela margem de erro, a probabilidade de acertar essa pesquisa é de 95%. Então, para ficar naquela margem de erro, a probabilidade é 95%. É um estudo muito seguro. Tanto é que nós fazemos estudo para vários municípios em períodos próximos à eleição, e a maioria deles é cravado. A maioria, e principalmente cidade pequena, cidade de 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, a probabilidade de erro ainda pode ser maior, né? A probabilidade de erro pode ser maior. Uma cidade igual Iporá, igual Caiapônia, a probabilidade de erro é muito baixa. Então é um estudo muito confiável. Tem o estatístico, tem o próprio aplicativo que se usa. Muito seguro, né? Exatamente. Eu conheço um pouco do seu trabalho e sei que realmente... E, inclusive, Santana, nas eleições do ano passado, né, aliás, de 2024,
Você fez várias pesquisas eleitorais aí e você cravou os resultados finais. A maioria delas, um índice muito, talvez acima dos 95% da probabilidade aí, foi cravado os resultados, entendeu? Então, assim, nós temos um índice de acerto muito bom em relação a pesquisas. O nosso trabalho é muito sério, uma equipe muito bem treinada, muito bem preparada para atuar. No caso de Iporá, foram 2 dias, né, que a equipe esteve em Iporá, fazendo essa coleta. Iporá é uma cidade mais complexa, porque alguns bairros as pessoas têm o hábito de manter a casa lacrada, fechada. Isso chega, bate campainha, evita-se, não é que não pega, mas evita-se dentro das cotas, ali pode ser pego, mas evita-se pegar pessoas na rua, as pessoas que procuram para ser entrevistado, porque isso pode viciar a pesquisa, né? As pessoas saem correndo atrás do entrevistador, certamente ele está com algum interesse, né, querendo ser entrevistado. Então a gente evita pegar esse... Ele é tendencioso, Ele é né? tendencioso. Ele quer dar manifestar porque ele é tendencioso. Exatamente. Então a gente evita esse tipo de coleta, justamente porque para sair um trabalho que possa ser confiável, né? Até porque a nossa empresa, a equipe que trabalhou em Iporá, qual o interesse que teria a não ser mostrar o raio-x real para a sociedade, né? Exatamente, eu quero agora exatamente focar isso. Eu quero saber de você, como profissional de marketing, pesquisador, eu quero saber sobre a motivação para fazer a pesquisa. Você pode ser motivado mediante uma contratação, mas você, como empresa e como profissional da comunicação, também faz pesquisa como forma de você apresentar o seu trabalho para a região, é isso? A motivação pode ser de 2 formas? Pode sim, exatamente. Inclusive assim também. No caso de Iporá, a motivação foi exatamente sua? A motivação foi exatamente nossa. Primeiro, para mostrar o nosso trabalho para Iporá, mas também como a gente tem um trabalho em toda a região, existem as cidades que chamam atenção. Algumas pela boa administração e pelos aplausos social, né, que existem, né, chamam atenção. Outras chamam atenção pelo clamor. E Iporá foi justamente por esse motivo. Havia já um clamor. É só olhar as redes sociais em Iporá, né? Que já estavam... As críticas, no caso. As críticas, no caso. Isso te motivou? Isso motivou também. Vamos ver o que está acontecendo em Iporá. Se realmente é assim ou não. Vamos ver se realmente está assim ou se não está. Pode não estar também, né? Inclusive nós podemos dispor, se a administração municipal tiver interesse de usar o estudo para melhorar a qualidade da administração para a população, está à disposição. Podemos disponibilizar para que possa ser estudado pelos secretários, pela administração de forma geral, para que faça melhoria, né? O que a população está clamando no bairro X, no bairro Y, o que é o maior clamor, o que é a maior crítica da população em relação à administração, tudo pode ser usado com tranquilidade, sem problema. Muito bem. Na pesquisa recentemente feita em Iporá, mostrou aí a impopularidade da prefeita. E eu quero até depois entrevistar a prefeita, ela tem todo o espaço aqui para comentar também a pesquisa. Parece que ela não deu nenhuma declaração pública, né, a respeito da pesquisa. Eu não vi. Eu não vi se ela deu alguma declaração pública sobre o que ela achou da pesquisa, mas ela tem o direito de manifestar e ela tem aqui o espaço para manifestar qualquer momento que queira. Na pesquisa, Santana, 45,09% avaliaram que a gestão municipal está ruim ou péssima, né? E como eu disse antes, apenas 13% acreditam que a gestão está boa ou ótima. Eu vou te fazer daqui a pouco, Santana, perguntas específicas sobre pontos da pesquisa. Mas antes de qualquer coisa, comente para nós de uma forma geral a impressão sua que você teve sobre a pesquisa em Iporá. Valdeci, como eu disse da motivação, nos trouxe surpresa. A pesquisa de Iporá nos trouxe surpresa. Já há 20 anos, mais de 20 anos, né, que trabalho com pesquisa, mas eu ainda não tinha feito pesquisa em um lugar, em uma cidade, em um município, que a administração tivesse tão mal avaliada. A pior que eu já tinha encontrado estava na casa dos 17% de bom e ótimo. 20% de bom e ótimo, inclusive a ex-administração, a última administração, exceto essa, né, também teve nessa casa de 20%. De bom e ótimo. Então você ficou surpreso que ficou mais ruim do que você supunha? Ficou abaixo do que esperava, né? Abaixo do que esperava. 13% é um índice muito baixo, né, Valdeci? É muito baixo. E nós temos que levar em consideração, sim, que essa mudança de pensamento da sociedade,
ela não é estanque, ela não é momentânea, não, ela demora um pouquinho, existe um delay para que haja essa mudança do pensamento. Quando nós entendemos, e é só olhar no site do Tribunal Regional Eleitoral, nós vamos perceber que a atual prefeita foi eleita com mais de 50% dos votos de Porá. Então, teoricamente, ela começou com 50% de aprovação, né? Um ano e pouco ela estava com 50% de aprovação, que foi os que elegeram ela, né? Pelo menos, né? E hoje, 13%, pouco mais de um ano, é um índice muito baixo. O que chamou a atenção, então, foi que surpreendeu negativamente com índice baixo. Realmente, 13% é pouco. Agora, Santana, nós vamos aqui especificar aspectos da pesquisa, mas eu quero te perguntar algo assim. Reverte-se uma situação assim de impopularidade? Sim, tranquilo. Eu já peguei o caso... Nós estamos ainda numa primeira fase do mandato, são pouco mais de um ano, nós estamos aí com cerca de 17 meses de gestão, né? Dá para reverter? Dá, depende da administração, né? Eu me lembro de um cliente que eu fiz uma pesquisa por encomenda do cliente, do administrador. E ele estava, na época, com 19%, se não me engano. E ele me perguntou, ele me fez a pergunta, o que eu tenho, quando estava com o resultado na mão, o que eu devo fazer para mudar essa realidade? E nesse caso, não vou revelar o nome da pessoa, vou revelar o perfil, para que as pessoas entendam melhor, né? O nosso ouvinte entenda melhor. Ele era um médico que havia ganhado a eleição e estava com esse índice, não sei se 17%, 19% de aprovação. Fraco, né? Fraquíssimo, né? Fraquíssimo. E ele me perguntou o que ele deveria fazer. Eu falei, sentar o médico na cadeira. O senhor ganhou como médico, sentou um delegado na cadeira. Sim. O povo não quer, o povo quer. É normal, o eleitor é muito inteligente. Ele mudou a postura? Ele mudou a postura. E no caso de Iporá, também não é diferente. No período da campanha, foi vendido um candidato. Eu falei no início da questão do marketing do produto. Lembra? Adequar o produto. Foi adequado um produto para vender para a sociedade iporaense. O comprador, pelo voto, né, comprou o produto X, mas recebeu o produto Y. Não é o mesmo produto. Você está querendo dizer que a prefeita mudou a postura, o comportamento? Ela não está fazendo o que ela prometeu fazer em campanha. Já é questão administrativa mesmo. Administrativa. É só olhar a propaganda eleitoral dela e olhar o momento que Iporá vive. Ela tinha receita para resolver os problemas de Iporá, Você sabe disso muito bem, você é comunicador, você lembra disso muito bem. Uhum. Ela tinha receita para resolver os problemas de Iporá. E estão sendo resolvidos? É isso que a população está olhando. Iporá, é só andar nas ruas de Iporá, são muitos problemas. E aí não sou eu que tenho a resposta como fazer, porque eu não tenho o caixa, nós não temos o caixa, né, para resolver essa questão. Agora, ela precisa agir. Ela precisa sentar, aquela candidata precisa sentar na cadeira. E começar a fazer a gestão. Agora, Santana, o eleitor acompanha, o eleitor até sabe que ela pegou uma gestão embaraçada, complicada da gestão anterior, mas aí então, Santana, o eleitor não quer saber como é que a prefeitura estava? O eleitor quer a solução. E ela apresentou durante a campanha a solução. Agora é só trazer a solução. É simples. E é só você pensar. Vamos pensar no automóvel. Você vê a propaganda de um BMW. E vai e compra. Te entrega um Fusca e você vai sair satisfeito? Realmente. Não vai sair satisfeito. Você quer receber o produto que você comprou. E o candidato geralmente tem solução para tudo. Não é isso? Aí está, Valdeci, e é bom nós deixarmos isso claro no estado de Guaiporá, que tem sofrido muito, é interessante, até uma função social da imprensa aqui. O candidato, a hora que ele vai fazer a campanha, ele tem que pensar bem. O que ele vai prometer? Porque a sociedade vai cobrar, o eleitor vai cobrar. Ele comprou aquilo, ele é direito dele levar, é normal. Todo produto que nós compramos, nós queremos levar, não aceitamos menos. Por que o eleitor iria aceitar um candidato que ofereceu muito e está entregando pouco? É normal. E o político precisa entender o seguinte: político que bate muito, ele vai apanhar muito. Porque é normal, é natural. De quem muito oferece, muito é cobrado. É uma lei de causa e efeito. É, né? Causa e efeito. Se não esperam muito de você, por quê? Oferecer pouco tá bom. Agora, Santana, aí vira uma
incógnita, né? Aí vira uma questão complicada, porque, por outro lado também, o eleitor, ele quer ouvir promessa, ele quer um pouco de fantasia, ele quer acreditar que as coisas vão ficar boas. E aí, a gestão anterior é ruim, entregou um abacaxi, complicado, não é não? Tanto é complicado que eu não me disponho, eu me disponho a fazer as pesquisas e fazer as análises políticas e do marketing, mas eu não me disponho a ser candidato. A solução seria dificílima, né? Não é fácil. Agora, Iporá, nos últimos anos, é só você olhar. Eu acompanho as campanhas em Iporá, né? Acompanho todas as campanhas em Iporá nos últimos anos, né? Iporá está colocando a régua muito acima em termos de campanha, está muito competitivo. E aí se obrigam a oferecer demais. Vão ser cobrados. Eram 6 candidatos. A briga foi intensa. Aí tem que se fantasiar uma futura gestão. E aí é problema. E todos fizeram isso. Todos fizeram, mas ninguém vai cobrar do que perdeu. Ele já perdeu. A mesma coisa que erra muito. Então, significa que qualquer um que vencesse teria essa dificuldade. Claro. Não, a dificuldade não sei. Talvez sentaria porque nós estamos falando de um gestor que vendeu um produto e não entregou. O outro, se entregasse, talvez não seria cobrado, né? Aí nós não podemos fazer essa avaliação, né? Agora, o certo é, quem oferecer vai ter que entregar. Isso é normal. E o político, ele precisa entender que esse momento de campanha, realmente ele precisa ser, de certa forma, porque senão não ganha, né? Ele precisa, de certa forma, dar uma enaltecida. Mas ele tem que saber uma forma correta de enaltecer, de forma que não venda um produto que seja depois viciado, né? Um produto com vício, ninguém quer ele, não. É normal. A sociedade vai cobrar. Ele é o João Santana. Ele é jornalista, profissional de marketing, inclusive de marketing político, realiza pesquisas de opinião pública na nossa região. Ele está sendo aqui o nosso entrevistado nesse bate-papo da noite de terça-feira. Gratidão a tantos que nos acompanham. Um abraço para o pessoal lá do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E nós temos que ressaltar aqui aqueles que apoiam a transmissão das noites de terças e quintas, Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, é o maior supermercado da região e vende para quem mora dentro de Porá, no perímetro urbano, até pelo WhatsApp. Para isso o pessoal já aprendeu aí, já memorizou o 64981541495. É o WhatsApp do Baratão. Baratão, o campeão de preços baixos. Temos conosco aqui na transmissão BioEnge Soluções Ambientais. Essa empresa é para quem precisa de documentação na área de meio ambiente. BioEnge Soluções Ambientais, a empresa da Maiara e do Endel. O contato deles é o 649-9623-5621. Posto Rede Parceirão tem 2 endereços para servir bem, para te vender o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. O Posto Rede Parceirão, ele está ali em Zelândia, nas margens da GO 060 e também em Porá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Temos conosco aqui Laboratório Bioanálise, aquele que está no centro de Porá, ali na Avenida Pará, 365, e o Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Além de fazer coleta em Porá, o Laboratório Bioanálise faz coletas também em Amorinópolis, em Jaupaci e em Piranhas. Eu continuo aqui no bate-papo com o jornalista e profissional de marketing político, João Santana. Ele é do jornal Mais Positivo, sediado em Piranhas, mas atuando em toda a região. Recentemente fez pesquisa em Iporá e esse está sendo aqui o nosso assunto. Agora, sobre a pesquisa, Santana, eu quero segmentar um pouquinho aqui para a gente entender a percepção do povo sobre a gestão da Maísa. Se no geral, ela está fraca ou se tem, às vezes, por exemplo, em faixa etária. Tem faixa etária que aprova mais ou menos. Na questão de faixa etária, é o jovem ou é o de meia idade ou é o idoso? Como é que em diferentes faixas etárias esse pessoal vê a gestão municipal em Porá? Na faixa etária, Valdeci, o eleitor que mais rejeita a administração é aquele eleitor entre 16 e 29 anos. Esse é o que tem a maior rejeição.
É o mais jovem. O mais jovem é mais exigente. É mais jovem. Esse é o que mais rejeita. A faixa do mais idoso não está acima da média, para você ter uma noção. A faixa do mais idoso não está acima da média, está dentro da média na rejeição. A outra faixa que compensa, no caso, a faixa mais baixa de idade, né? Sim. Mediana. Então, por faixa etária, é essa situação. Agora, nós temos o público de nível classe mais baixa e nível de poder aquisitivo melhor. Eu não sei como é que você avalia isso, leva-se em conta aí o pessoal que mora mais no centro, o pessoal de classe mais baixa, de renda menor, nos bairros periféricos. É assim que você classifica isso? E eu quero saber como é que pensam esses dois tipos de público. Bom, e nós temos duas medidas, né? Nós temos a primeira medida por espaço geográfico, né? Por setor, e nós temos a medida por perfil econômico, né? Por renda. Então, feita uma pergunta? É feita a pergunta. Então ele pode estar lá no Conjunto Águas Claras e não necessariamente ser de baixa renda. Exatamente. Mas aí um número chama muita atenção. O eleitor do centro é o eleitor mais insatisfeito com a Maísa. Com a administração municipal, né? É o eleitor mais insatisfeito, é esse, o eleitor do centro da cidade. Agora, por um outro lado, o eleitor de renda mediana, que vai de 2 a 5 salário mínimo, nós temos um que vai de 0 a 2 salário mínimo e temos um acima de 5 salário mínimo, mas temos o mediano. Esse é o que está mais insatisfeito. Também. Respondendo a sua pergunta, né? Respondi em dois aspectos, no aspecto geográfico e no aspecto econômico, né? Então, esse mediano de cá e o do centro de lá. Entendeu? Então, o fato é que a pesquisa, ela detalhou. A pesquisa detalhou o que cada tipo de público pensa da gestão municipal em Iporá. Agora, nós temos que ver aqui também contigo, Santana, o público masculino e o feminino. A gente sabe que mulheres, às vezes, pensam diferente de homens, né? Nesse sentido, como é que está a avaliação da gestão da Maísa Cunha? Nesse sentido, as mulheres avaliam melhor. Para você ter noção, a média é 13%, né? As mulheres são 18%, 18,87%. Subiu a média, tá vendo? Repete aí. A média geral da avaliação da administração, o bom e ótimo, é 13%, não é isso? Mas no grupo só de mulheres, quando seleciona só as mulheres para fazer a pesquisa, 18,87% classifica a administração como boa e ótimo. Então as mulheres elas estão avaliando mais positivamente a Maísa. Isso. E os homens os que estão mais insatisfeitos. Mais insatisfeitos. A Maísa costuma dizer que ela, por ser mulher, é muito criticada, né? Ela defende essa ideia de que, por ser mulher, tem uma carga em cima dela, tem um peso em cima dela, tem uma cobrança diferenciada e que tem um preconceito. Ela já repetidas vezes falou isso. Você concorda, sim, que tem essa questão? Se eu a orientasse em relação ao marketing, eu diria para ela não falar isso. Porque não vai adiantar, é um rebote que vai dar. É só você pensar. Não vamos negar, o nosso país é machista, o mundo é machista. Não vamos negar. Não tem como negar. Né? Nesse sentido, ela tem razão. Temos que admitir, ela tem razão. Nesse sentido, ela tem razão. Só que quanto mais ela ficar dizendo isso, ela vai mostrar a fragilidade. E ela está com a administração. Ela precisa entregar o produto que ela ofereceu. Não é hora de ficar clamando mais na campanha. Isso daria efeito para ela. Positivo. Agora dá rebote contrário. É verdade, mas não precisa ser dito. Não deve ser dito. Agora o efeito é contrário, porque quanto mais ela mostrar isso, mais fragilidade ela vai mostrar. E o povo quer alguém que solucione. Não está na hora mais, o produto já foi vendido, o povo quer alguém que solucione o problema. É hora de solucionar, mostrar a solução, se é que existia, né, a varinha mágica, é hora dela balançar ela ofereceu ela na campanha, agora é hora de fazer. Aí o povo cobra, né, Santana? Isso aí. João Santana, ele aqui do nosso lado, no nosso estúdio, aqui no OG Notícias, sendo o nosso entrevistado. Estamos no Instagram, OG Notícias. Estamos no YouTube, nosso canal no YouTube é o Oeste Goiano Notícia. Obrigado a tantos que nos acompanham. Santana, e parece que vocês fazem uma pergunta nessas ocasiões, que é para perguntar se o eleitor está arrependido do voto que deu. É feita uma pergunta nesse sentido? E se sim, comente. Sim, é feita essa pergunta. Nós fizemos essa pergunta em Iporá. Mas antes, quero comentar contigo ainda, que eu acho que é relevante também. Nós fizemos a pesquisa é feita e dentro, junto com a pesquisa, é feito
as perguntas do perfil social, inclusive determinação legal, né? Idade, sexo, isso é determinação da lei, a legislação determina que faça essas perguntas. Para Né? ter uma amostragem completa. Exatamente, para saber o perfil que está sendo pesquisado. Mas existe uma outra pergunta que eu acho relevante para a nossa região e eu faço. Ela não é determinação legal, mas eu acho ela é muito importante e foi feita aqui em Porá, que é sobre a religião. Ah, sim, interessante. Existe essa pergunta. É interessante, sim, até porque a prefeita ela é religiosa, ela é uma evangélica e é interessante então saber se os católicos desaprovam mais, já que ela é evangélica, ou se quem apoia ela mais são os evangélicos. Curioso o levantamento que você fez nesse sentido, quero te ouvir. É bom dizer, Valdeci, que não foi feita a pesquisa com esse fim. A pesquisa foi feita, depois da pesquisa feita, eu apenas cruzei os dados. Entendeu? Foi cruzado os dados para chegar esse resultado, um filtro que eu coloquei para selecionar. Porque antes de qualquer coisa, ao entrevistado é perguntado qual a religião dele. Isso, é perguntado. E nesse quesito, 25% dos evangélicos aprovam a administração da Maísa. 25%. Então 25%. É acima da média. Acima da média. E chamou a atenção. E como ela é evangélica, tem sentido. Tem sim. Você que está dizendo. Mas concordo contigo, entendeu? Contando que 25% dos evangélicos aprovam a administração dela. Então a faixa que não aprova seria outra religião, católicos e vários outros que não têm religião e vários outros que fazem parte do questionário. Né? Se é assim entre os evangélicos, então entre os católicos, certamente é um índice inferior a 13%. Exatamente. Para compensar, né? Não, eu não coloquei o filtro para saber esse número, mas é só compensar. Saber quantos por cento de evangélico e ver a compensação que vai chegar ao resultado. Né? Eu não coloquei esse filtro aqui agora para perguntar, teria que estar com o sistema aberto para colocar o filtro, não tem ele disponível então, aqui não. O fato é que os católicos reprovam mais. Isso é o que está claro aí nos Exatamente. Números. Agora você pode responder para mim sobre o que eu te perguntei antes, que é a questão assim dessa pergunta que vocês costumam fazer, se o eleitor está arrependido do voto dado em outubro de 2024. Isso. A pergunta foi feita o seguinte: se você tivesse uma nova oportunidade, você mudaria o seu voto? Aquele voto que foi dado em 2024, você mudaria o seu voto? Em Porá, os dados são os seguintes: 42,81% afirmaram que mudaria o voto. 42,91%. 38,24% disseram que não mudaria o voto. Isso não perguntou em qual... Primeiramente, não foi perguntado em qual candidato votaria. Primeiro foi perguntado se mudaria. E 18% não souberam, não opinaram. Mas eu coloquei o mesmo filtro, né? Foi colocado o mesmo filtro, só do eleitor da Maísa. Para saber o eleitor dela, qual a porcentagem que mudaria o voto. Entendeu? Dos outros, por que não colocou dos outros? Porque dos outros não interessa, eles perderam. Nós não vamos discutir nenhum candidato perdedor aqui hoje. Não tem sentido. Eles não têm o poder de administrar Iporá. Eles não têm competência para administrar Iporá. Quem tem a competência é ela. E assim, para deixar bem claro, e eu tenho certeza disso, tanto é que você ofereceu espaço. Aqui o foco aqui não é fazer uma crítica destrutiva à administração municipal, pelo contrário, nós queremos contribuir, né? O nosso foco é contribuir para que tenha a sociedade. O bom seria se nós estivéssemos discutindo aqui hoje, ou avaliando aqui hoje, uma boa administração. É o nosso desejo, né? Bom, mas foi colocado o filtro para perguntar só o eleitor da Maísa. Quantos por cento dele? E aí o índice sobe. Entre os eleitores que votaram na Maísa Cunha, 61,70% disseram que mudaria o voto. Então, no geral, nós temos 42,81% que mudaria o voto. Mas quando é só o eleitor da Maísa, 61,70%. No geral, 38,24% disseram que não mudaria o voto. No eleitor da Maísa, 33,33% afirmaram que manteria o voto nela. Só 33%. 33%. Fica com ela. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Certamente porque acredita que os outros seriam ainda piores, talvez. Algum motivo tem, né? Algum motivo tem. Ou então, vamos ser um pouco esperançosos junto com isso também. Né? Podem estar ainda com a esperança, né? De que vai mudar. Está acreditando que é uma fase inicial da gestão. Nós estamos aí ainda no começo do segundo ano do mandato, ainda não estamos longe da metade do mandato. Isso. E como você disse aí, é possível. É possível. Eu penso que o que determina isso aí é a atitude, né? Primeiro, reconhecer.
eu vi algumas reações nas redes sociais, e a maioria das reações que eu vi em relação às publicações da pesquisa foram de concordância ou dizer, não, está pior do que a pesquisa está falando ainda, a maioria delas. Mas teve algumas reações também de pessoas discordando. Lógico que teve, né? É natural. Mas eu fico pensando assim, que se andar nas ruas de Iporá, se andar em Iporá, se conhecer a realidade de Iporá, a própria prefeita, eu penso que ela sabe que não está legal. Não está bom, né? Iporá precisa melhorar. É uma cidade que precisa melhorar. Merece estar melhor, né? Merece estar melhor. Então eu penso que precisa haver esse reconhecimento e direcionar os esforços para isso, né? Para isso. Agora, é importante, Valdeci, e a gente salientar assim. Eu vejo muitas cidades, e eu não coloquei esse filtro aqui para saber. Eu tenho a pesquisa, mas não coloquei o filtro para saber. Mas muitas cidades é comum assim, ó. O prefeito está fazendo muito, não acho que é o caso de Iporá. O prefeito às vezes está fazendo muito, a administração está fazendo muito, mas está fazendo errado. Não está fazendo aquilo que a população quer. Tem um caso de uma cidade que eu é uma cidade muito distante aqui, mas eu vou citar ela como exemplo. Chapadão do Céu. Uma vez eu trabalhando em Chapadão do Céu e fazia pesquisa, a população insatisfeita com o gestor. Sempre insatisfeita com o gestor. E eu perguntei o que queria que o gestor fizesse. Uma rodoviária. Uai, se for para me pensar no século XXI, fazer uma rodoviária numa cidade que muito, acho que nem sei se passa ônibus lá, mas para mim seria ilógico pedir uma rodoviária. Mas 28%, mais de 28%, 28 e tal por cento, estavam pedindo que queriam rodoviária. Aí não adianta esse prefeito, esse administrador, fazer uma praça. Não vai resolver. A população está querendo uma rodoviária. Então, o administrador tem que ser sensível. Ele tem que entender. Por isso que hoje não dá para administrar de forma... Não, eu penso que... Não, hoje em dia tem que ter estudos. Por isso ele precisa da pesquisa. Precisa das pesquisas. O administrador inteligente, ele faz pesquisa, descobre o que o povo quer que faz e trabalha justamente em cima daquilo ali. Você não vai ver nenhum gestor com boa aprovação que ele esteja trabalhando de forma empírica, sem saber o que a população quer, não. Precisa entender a necessidade da população e trabalhar em cima daquilo. Uai, se a população está pedindo mais saúde, você melhorar a educação vai resolver? Não vai resolver. É importante, é claro, nós sabemos que é importante a educação, mas a população naquele momento está querendo mais saúde. Então o administrador inteligente, ele precisa saber o que a população está pedindo e realizar o que a população quer. É simples. Muito bem, Elson Santana, sendo aqui o nosso entrevistado, falando aí sobre a pesquisa de opinião pública que foi feita em Iporá. E essa pesquisa que ele fez é muito detalhada, tem muitas coisas que nós não teremos nem tempo aqui de abordar, porque lá eu sei que perguntou sobre os aspectos mais críticos da cidade, os problemas maiores, tudo isso foi perguntado e nós não vamos ter nem tempo aqui para abordar isso, porque eu quero falar de outras pesquisas em outros municípios aqui da região. Mas eu sei que você está divulgando aí no jornal ponto por ponto disso, não é mesmo? Exatamente. O ouvinte que quiser aprofundar mais, ele pode olhar no OG Notícias, no Mais Positivo, que ele vai encontrar a divulgação ponto por ponto, avaliação das estradas rurais, avaliação da saúde. O OG Notícias também está compartilhando essas informações e lá no Mais Positivo também. Isso, estamos divulgando. Avaliação da saúde, avaliação da educação, avaliação das ruas, dos passeios públicos. São vários segmentos que foram avaliados. Inclusive, eu penso que você vai perguntar, mas se não for, vou adiantar. Inclusive, Valdeci, a avaliação da Câmara Municipal. Assim, Assim, vamos perguntar pela Câmara Municipal. Bem pensado, pode falar isso, eu sei que você fez, e é importante saber o que o povo de Iporá está pensando sobre a Câmara Municipal de Vereadores. Diga aí. Sobre a Câmara Municipal de Vereadores, 21,25 avaliam como ruim ou péssimo. Se comparar com a administração, que é 45, está menor, né? E 17,64 classifica como bom ou ótimo. No caso da administração foram 13, né? Então aqui está um pouquinho assim. A Câmara está melhor. Está melhor um pouquinho. Mas ainda deixando a desejar. Né? Mas um dado triste para nós comunicadores é que 34,97 disseram que não sabia. Eles desconhecem o trabalho da Câmara.
Eles não têm conhecimento do que 34%? 34%. É um índice muito alto. Então, quando nós temos essas informações, nós sabemos que as câmaras municipais têm inclusive, verbas para isso, né? Precisam investir mais em divulgação, mostrar mais o que está sendo realizado, encontrar formas de alcançar o público, né? Encontrar de forma inteligente esse público e mostrar o que está sendo feito. Porque para um político, imagina só, para um político, a população não sabe o que ele está fazendo. É horrível, né? Não é um bom sinal. E eu sou testemunha que o presidente da Câmara, o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu, ele tem divulgado. Certamente não está atingindo, mas divulgação é feita. Mas não está chegando, né? De repente precisa tem que repensar a forma. Precisa repensar a forma, né? Porque e talvez as ações também, né, Valdeci? Não vamos ser incoerentes, né? Talvez as ações também. Porque às vezes você divulgar projeto tem que chamar a atenção, né? Para divulgar tem que ter conteúdo, né? O que divulgar? O que divulgar? Né? Primeiro é ter conteúdo, gestão. Ter conteúdo. Depois divulgar eficientemente. Isso. Agora convenhamos, e isso aí você vai observar em todos os municípios. O município, quando está muito bom a avaliação da administração, a avaliação da Câmara tende a ser melhor. Porque nós estamos e aí uma coisa está atrelada à outra. Quer dizer que o desgaste político da administradora, no caso de Porá, cola na Câmara também? O posicionamento, eu diria, dos vereadores, né? O posicionamento dos vereadores. Porque, infelizmente, nós estamos tendo ultimamente, e você acompanha muito bem e sabe disso, a Câmara tem sido quase puxadinho, né? Das administrações. Aí vai colar muito. Cola nada. É um poder independente. Eu penso que deveria ser mais independente. E no caso de Porá, muito mais ainda, né? Porque se a administração não está bom, cabe aos vereadores um posicionamento mais firme, né? É isso aí. Muito bem. Falamos muito mesmo. Detalhamos muito sobre gestão em Iporá e muito mais teríamos para dizer. Mas ele faz pesquisas, quase que boa parte de Goiás. Iporá, e principalmente na região, eu quero saber de outras cidades. E com relação a Iporá, eu quero mais uma vez dizer aqui que eu queria muito ouvir a prefeita sobre tudo isso, que ela tem um espaço que ela quiser aqui, no dia que ela quiser, para a gente ouvi-la a respeito das dificuldades que ela sempre conta, que herdou da gestão anterior, e tem realmente as dificuldades, e falar dessa questão aí da gestão. Ela tem todo o espaço aqui, fica o meu convite para que ela aqui venha. Agora, Santana, você anda em vários municípios. Eu vou te perguntar sobre alguns apenas, que eu sei que você fez pesquisa por lá. Eu vou começar aqui por uma cidade, a vizinha de Porá, que é Amorinópolis. Você fez pesquisa em Amorinópolis, e lá o prefeito é o Gustavo Silva. Como é que está o Gustavo Silva? Gustavo está no segundo mandato de uma boa administração, né? Tanto é que foi eleito. As urnas disse por ele, né? Falou sobre a primeira administração dele, as urnas deu um recado para ele. Continue. A população pediu para ele, continue. Ele continua, né? Continua com o mesmo foco, continua com a mesma empolgação. Então, uma administração boa. Então, o Gustavo Silva, a pesquisa que você fez aponta resultado favorável para ele. Muito bem, e eu vou continuar aqui te perguntando sobre cidades vizinhas. Israelândia, você fez também pesquisa lá em Israelândia, onde a prefeita é a Adelícia Moura. Como é que está a gestão dela? A Adelícia já é um caso peculiar, né? Porque o recado foi tão bom que os concorrentes não enfrentou. O recado foi muito bem dado. Ela foi candidata única à reeleição. Candidata única à reeleição. Continua com a boa aprovação, continua com a boa gestão, segundo a avaliação. E quando eu digo boa avaliação, Valdeci, temos que pensar assim, tem que ter mais de 50% de bom e ótimo, né? Senão não está bom, né? Quando eu digo uma boa administração, tem que estar acima de 50%. Nesses casos de Amorinópolis e Israelândia, sim. Acima. Estão acima de 50%. Muito bem. Ele faz pesquisas em cidades da região e até algumas distantes daqui, mas eu quero me concentrar em cidades aqui circunvizinhas a Iporá. Eu sei que você fez pesquisa também em Arenópolis. Como é que está o prefeito? Lá é o Delmiro Cano, o prefeito. Está em segundo mandato também. Como é que está a gestão dele? Delmiro Cano teve uma administração aprovada, foi reeleito, mas eu diria que ele precisava acender os faróis. A luz laranjada do painel foram acesa. Porque quando iniciou o segundo mandato, ele afastou-se muito da prefeitura.
e a população começa a mostrar insatisfação. Ele precisa se reposicionar. É simples, o prefeito que cumpriu o segundo mandato é o mesmo caso que nós falamos. O prefeito que cumpriu o primeiro mandato, a população disse para ele, volta que nós queremos você. Você foi bom, foi aprovado. Ele não sentou na cadeira de novo. Ele precisa voltar para a cadeira. Ele deu uma acomodada. Deu uma acomodada, precisa voltar para a cadeira. Então tá aí o recado para o Delmiro Cano, prefeito reeleito de Arenópolis. Ô Santana, e vamos falar de Palestina de Goiás. Você fez pesquisa lá recentemente. Lá o prefeito é o Altenias Gonçalves. É prefeito reeleito também. Reeleito também. Avalie. O Altenias, nós temos que recordar que ele não foi eleito prefeito, né? Ele foi eleito vice-prefeito. Né? Assumiu a administração no meio do percurso, né? Com o falecimento do Talvani, ele assumiu a administração, foi aprovado nas urnas, né? Enfrentou uma concorrência dura, um adversário poderoso, mas venceu as eleições com louvores, né? Muito acima da média. E o Altenias é aquele prefeito, Valdeci, que oferece o arroz com feijão de qualidade. É o que a maioria dos prefeitos deveria fazer. Ele é pezinho no chão. Ele faz o básico. Ele faz o básico bem feito. De repente, Santana, o que tem que ser feito é o básico. Eu penso que não dá para inventar muito com os recursos que tem hoje. Não dá para inventar muito. Os prefeitos deveriam pegar essa lição. Oferecer o arrozinho com feijão de qualidade, se possível, depois, né? Aí acrescenta algo mais. Mas primeiro o arrozinho com feijão, né? O Altenias é esse. Pezinho no chão. Em Palestina, o Altenias tem feito isso. Então está aprovado também, de acordo com a sua pesquisa. Já o Paci, cidade também vizinha de Porá. Você esteve lá também fazendo pesquisa de opinião pública. Lá o prefeito é o Edivaldo Batista Guimarães, prefeito de primeiro mandato. Avalie ele, como é que ele está de acordo com a pesquisa? Primeiro mandato, lá tem o Jopaci é um caso atípico, né? A rejeição do Edivaldo durante a campanha já era grande, só pegar as pesquisas. Durante a campanha a rejeição era grande. O Edivaldo foi eleito pela força do Laerte, que você conheceu bem também. Ele foi eleito pela força do Laerte. A vitória apertada. A vitória apertada, inclusive, né? A força da Carlinda, que veio somar, foram essas forças que trouxeram a vitória para ele. Então ele já teve uma vitória muito apertada, eram 3 candidatos, ele já ganhou. O índice não foi alto, ele não foi o caso de Porá, que ganhou com 50%. Não, lá o índice já foi bem abaixo já, né? Nesse caso já começa com uma certa dificuldade. Já começa com uma certa dificuldade, né? Então ele não está tão bem. Não, ele não está bem. Ele não está bem avaliado, porque para ser bem avaliado, nós já estabelecemos. Tem que ter um mínimo de 50%, então ele está abaixo. Muito bem, aí falamos de Islândia, de Jaupaci, de Arenópolis, falamos agora de Jaupaci, e eu quero te ouvir aqui sobre Piranhas, a sua cidade. Sua cidade é Piranhas, é ali, mais do que ninguém, você conhece bem, você vive o seu dia a dia. Mas na pesquisa é que você tem o raio-x de verdade. E lá o prefeito é o Fábio Lacer. Fábio Lacer. Como é que está ele, primeiro mandato? Primeiro mandato, uma campanha dura também, né? Enfrentou o ex-prefeito Chicão e uma vitória até maiúscula, né? Considerando o momento, uma vitória até maiúscula. Mas o Fábio, para ser eleito, eu diria que ele teve que ele exagerou na propaganda também, né? Ele mostrou ter a solução de tudo. E esse prefeito ainda não sentou na cadeira. Esse que tem a solução para tudo ainda não sentou. A sociedade está esperando que ele sente na cadeira, que ele resolva os problemas. Por enquanto, ainda não sentou, né? Se ele sentar na cadeira, esse prefeito que tem a solução para tudo, inclusive no debate ele chegou a dizer com essas palavras, agradecendo o concorrente, porque falou que ele sabia tudo. Então, ele precisa realmente sentar na cadeira. Se ele não sentar na cadeira, esse prefeito que sabe tudo, que tem a competência para administrar e que sabia o que fazer, se ele não sentar na cadeira, vai ter problema. Interessante, hein? Interessante. Vende um produto, vende uma propaganda, né? Fantasia muito, e aí tem dificuldade para administrar. E o povo cobra. O povo vai cobrar. Quero te saber sobre Caiapônia, cidade importante na região, você fez pesquisa lá, prefeito Agemiro Rodrigues dos Santos Neto, reeleito, segundo mandato, e aliás é terceiro, porque ele foi prefeito em outra ocasião. Como é que está ele? Sobre Caiapônia, é a minha cidade, né? Eu sou natural de Caiapônia. Caiapônia, o Agemiro fez uma primeira administração, as urnas deu recado para ele. Ele não foi eleito, ele tentou reeleição, não foi eleito.
foi eleito pro segundo mandato, começou o mandato com dificuldade, ganhou forças, isso aí que aconteceu, que está acontecendo em Iporá, ele ganhou força na estrada. Ele começou uma administração difícil, muito difícil. Ganhou força no percurso, as urnas respondeu, tanto é que ele foi reeleito com 70%, ou mais de 70% dos votos, né? Então as urnas deu recado para ele, para o terceiro mandato já nesse caso, né? As urnas deu recado direitinho para ele, ele foi reeleito. A administração continua acima dos 80%, e aí é bom ressaltar. A administração continua acima dos 80% de bom e ótimo. Então está muito bem. Muito bem avaliado, muito bem avaliado. Os números contam a favor dele. Tudo, inclusive, para fazer o sucessor se continuar no ritmo que vai. Veja bem. Legal, hein? Legal. O Argemiro, bem lá em Caiapônia. Eu tenho amigos em Caiapônia, me dão essa notícia de que ele está realmente bem lá em Caiapônia. É isso aí, gente. Ele, o João Santana, jornalista, profissional de marketing, inclusive de marketing político, atua em pesquisa eleitoral, e a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, um bate-papo numa transmissão que contou com o apoio do Baratão Shop, da Bioen Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise. Santana, muito bom te receber aqui, nosso tempo está esgotando, satisfação de verdade, porque a gente fez uma reflexão positiva demais sobre gestão pública. Muito interessante te receber aqui, você que hoje chegou aqui acompanhado da esposa Jaqueline, está ali, obrigado Jaqueline, que está aqui prestigiando, obrigado você ter vindo, hein? Valdeci, a gratidão é nossa, sempre à disposição, uma alegria enorme participar contigo hoje aqui. Eu disse no início e quero reforçar, você é a nossa referência. Assim como o Correio Brasiliense é o jornal que referenda os outros jornais do Brasil, você é o nosso Correio Brasiliense aqui da região. Então é uma alegria enorme participar contigo, uma satisfação. Se puder, de alguma forma, contribuir com a sociedade iporaense também é um prazer. Tanto que eu disse no início, eu tenho vários parentes, vários primos, tios que moram em Iporá, vários amigos. Gostaria muito, de coração realmente, de ver Iporá sendo bem administrado. E nesse caso, não é que eu tenha preferência por alguém, não. Eu gostaria de ver Iporá sendo bem administrado, porque a cidade realmente merece. Iporá a gente sabe que o município é um município pequeno, que tem as suas dificuldades, mas precisa encontrar alguém que consigam administrá-lo. É simples, né? Pelo menos teoricamente, né? É simples. Alguém que consiga administrá-lo, que consiga atender os anseios básicos da sociedade, uma saúde de qualidade, um asfalto de qualidade, um trânsito melhorado, né? Que é um outro grande problema que tem em Iporá, né? Que precisa ser melhorado. As estradas rurais de qualidade, aí eu diria que já é um ponto fácil, né? As estradas rurais, que o município é pequeno, então penso que esse é mais fácil. Então, e o buraco no asfalto parece que repercute negativamente, soma muito para a impopularidade de um gestor. Saúde e buraco nas estradas, nas ruas, eu vou te falar. Os pontos mais negativos. Eu diria que são os pontos mais negativos para um gestor. Precisa ser corrigido. Mas toda cidade, vamos deixar bem reforçado isso aqui, toda cidade o gestor precisa ser inteligente, administrar com qualidade, fazer pesquisa, entender o que a sociedade quer e resolver os problemas. Priorizar, pelo menos, né? É isso aí. João Santana, ele foi o nosso entrevistado nessa noite de terça-feira. Estamos concluindo. Santana, obrigado demais por você ter vindo. Agradeço muito bom. muito. E a gente, Santana, termina aqui esses bate-papos das noites de terça e quinta, sempre deixando um presentinho para você levar e relembrar esse momento. No caso aqui hoje para você, um kit churrasco. Rapaz, personalizado, que coisa bonita. Para você levar, tá aqui. É personalizado pelo Oeste Goiano. Muitíssimo obrigado. E mais do que isso também, para você Muitíssimo aqui, obrigado. Uma caneca térmica, também personalizada com o seu nome. Tá aí. Rapaz, obrigadão. muito obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Valeu demais receber ele aqui para a gente falar de gestão pública. É sempre assim, gente. Noite de terças e quintas são para assuntos importantes. E assim será na próxima quinta. Na próxima quinta eu vou receber aqui o Jean Ricardo Afra Borges. E quem é ele? Ele é o chefe do cartório eleitoral de Iporá. E ele vem aqui para falar sobre a reta final de regularização dos títulos de eleitores. Ele estará aqui quinta-feira à noite. Até lá, um abraço a todos.